Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Bruno Marengo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês nosso incrível indicador que nós operamos em criptomoedas também, beleza? Esse indicador é fantástico, ele sugere alguns pontos excelentes de compra e de venda, conforme vocês vão ver ao decorrer desse vídeo aqui. Fique até o final, esse conteúdo é extremamente cabeça e importante aí para vocês entenderem já de cara como deve ser operado dentro das criptomoedas, não só Bitcoin. Esse exemplo que a gente vai dar é de Bitcoin, mas tem várias outras criptos que também dá para ser utilizado esse indicador. É fantástico, a taxa de acerto dele é alta e a lucratividade também é muito boa mesmo, excelente, tá? Então segue o vídeo aí e ó, comenta aqui embaixo depois se você gostou, se esse indicador faz sentido para você mentalmente, aí se você faria essas compras e essas vendas que eu vou passar aqui no vídeo para vocês, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos embora pro vídeo sem enrolação. Tamo junto! Estou na ilustre presença do Sid Nelson aí, nosso parceiro de casa da C10 aí. E aí, Sid Nelson? E aí, tudo beleza, rapaziada? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos que vamos. Maravilha. Sid Nelson que nos contribui aí bastante aí na Capital 10 com relação aos indicadores. E aí a gente vai mostrar para vocês hoje como ele funciona na prática, como o indicador pode ser operado não só para uma posição, né, entrar numa posição e sair. Vocês vão verem aí a quantidade de entradas boas que o indicador vai passar, a quantidade de entradas boas, de sugestões, né, que o indicador vai falar para fechar o trade, para sair, tá? E eu vou dar uma acelerada aqui para vocês e fazendo as explicações. Vamos que vamos, Sid Nelson. Beleza. Ó, aqui a gente está no início do ano, lá em janeiro, o Bitcoin estava no patamar aí de 29 mil dólares, 34 mil dólares, como consta aqui para vocês. A gente vai passar para frente aqui já explicando como o indicador vai dar a sugestão de compra e sugestão de venda, tá? Para vocês terem uma noção quanto é simples, é baseado em cor, né? Os candles aí que estiverem na cor vermelha é uma sugestão de venda, tá? E os candles que estiverem na cor azul, né, a sequência de candles que estiverem na cor azul é uma sugestão de compra, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui, não tanto, ó. Obviamente aí a sugestão onde o indicador pode sugerir uma venda, ela tá sempre atrelada a um canal, tá? Então por isso que a gente chama de sugestão, porque às vezes esse canal ainda pode ter um pouco mais de alta e por mais que ele faça uma sugestão de venda, não necessariamente precisa sair tudo da posição, né? Exatamente, pessoal. Normalmente, quando esse indicador ele passa a sugestão, a gente costuma dar uma analisada para ver como é que está o mercado, para ver se faz sentido o que ele está sugerindo para a gente. Exatamente. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o preço médio do player que está fazendo o movimento. Então, no caso, as linhas vermelhas, elas partem do topo e é o preço médio do vendedor que fez a queda, né? E as linhas azuis são os preços médios de quem fez a alta, no caso, surge lá de baixo e ele faz a alta. Normalmente, ó, quando o mercado fica cheio de preço médio comprador e preço médio vendedor, tudo meio embolado, a gente está numa situação de consolidação, ó. A gente dá um zoom para trás aqui, a gente já consegue ver um pouquinho de consolidação nessa faixa aí, 40 mil dólares até 35 mil dólares, e aí talvez até menos aqui, tá? A única sugestão de venda que o indicador teve, né, foi aqui atrás, mais ou menos dia 7 de janeiro aqui, a gente estaria aqui hoje agora no dia 22 de janeiro, pelo gráfico. Esse indicador ele é bem interessante até mesmo para montagem de posições na compra, principalmente para as criptos. Quem está procurando aí comprar cripto, esse indicador aí é uma excelente ferramenta para poder fazer uma montagem de posição aí na compra. Exatamente. No longo prazo, apesar de não ter dado sinal de compra, aqui ó, nas linhas de preço médio do comprador, aqui embaixo, a gente certeza que estaria dando uma olhada aqui no visual com uma intenção aqui de pegar um preço barato aqui, entendeu?
obviamente, quando ele chegar nas linhas lá em cima, na vermelha, ou a gente torce para passar rápido esse preço médio do vendedor, ou a gente já faz uma parcial, uma saída, já realiza um pouco de lucro. É exatamente, pessoal. Chegou ali, já fica esperto. Passar aqui mais para frente, vamos ver qual vai ser o próximo sinal que ele deu de compra. Já que o nosso interesse aqui no ativo seria, obviamente, deixar algumas compras por um prazo mais amplo. Tá? Ó, notem a briga entre os preços médios aí dos movimentos. O vendedor e o comprador aqui, ó, agora tá tendo uma resultante um pouquinho mais de alta, mas notem que nesse patamar aqui, ó, já tinha sugerido uma venda. Aí, nesse período aqui de fevereiro, eu acho que foi o período que o Bitcoin teve uma arrancada alta, né? Nessa arrancada alta, vocês vão observarem aqui que pela indicação, isso tudo de forma automática, tá? Vale a pena lembrar aí que a gente não precisa ficar mudando linha, não precisa ficar fazendo nada, né? Exatamente, essas linhas de preço médio aí são automáticas. Cada vez que forma um fundo, já surge o preço médio do comprador, e cada vez que forma um topo importante, já surge uma VWAP do vendedor. Deu muito trabalho fazer o indicador, Sid Nelson? Poxa, você não faz ideia. A gente ficou aí uns 3 meses patinando aí, quebrando a cabeça, mas deu tudo certo. Mas em resumo, pessoal, essa forma que a gente olha o mercado, ela já tem mais de 7 anos, tá? Com toda a concepção da gente achar o ponto ideal, preço caro para vender, confirmado, né? E também o preço barato, bom para comprar, confirmado. Toda essa trajetória até chegar nesse nível não foi do dia para noite aí, né? É, exatamente. O legal é que tem toda uma filosofia por trás aí de comprar barato e vender caro, né? O que ajuda pra caramba esse indicador é que ele sugere pra gente preços baratos para comprar, para evitar comprar rompimento, né? Exatamente. O que normalmente acontece com o pessoal é só porque caiu já dá vontade de comprar, né? Ou só porque caiu já dá aquele pânico de repente, né? E a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais técnica para entender que cada queda em cima de um ativo importante se torna uma oportunidade, né? De comprar aquele ativo em preços mais baratos. E cada vez que esse ativo ele já subiu bastante, ele talvez fique com um sintoma de falta de energia, né, do comprador, vai começar a surgir esses pontos de venda, né? Notem, pessoal, que num prazo mais amplo, ó, a gente está dentro de um canal. Por isso a sugestão de venda ela vai aparecer na sequência várias vezes, entendeu? É, o comportamento do canal, a ideia dele é que o player que tá mandando aí no movimento chega lá em cima, ele tira um pouco o pé para poder reposicionar embaixo. E daí com isso ele vai formando o canal. Isso. A base desse indicador, pessoal, é a volatilidade, né? A volatilidade, que é esse item que está aqui embaixo, aqui, ó, com essas cores. Cada vez que a gente vê uma volatilidade, no caso vermelha aqui pequenininha, a gente está vendo um preço que está acumulando ou distribuindo, né? O preço está calmo, né? A relação de compra e venda está calma, né? Ao passo de quando ele começa a acelerar para algum lado, ele começa a ficar amarelo, branco e depois azul. Quando ele chega na coloração azul, ele está com uma alta volatilidade, ou seja, a diferença entre o preço barato e caro, ela se torna mais ampla, né? O mercado está trocando os patamares, né? E pela nossa linha de trabalho, quando ele está fazendo esse tipo de movimento, a ideia é que a gente já esteja posicionado só tirando proveito dessa volatilidade alta. Exatamente. Por exemplo, aqui a sugestão ele falou, olha, presta atenção em algumas vendas nessas faixas. Obviamente, quando o ativo ele faz uma queda grande, aumenta a volatilidade. Notem aqui, ó, que não tem sugestão de compra ainda. Por quê? Porque o ativo ainda está volátil, né? Com uma leve tendência de queda. A partir do momento que tiver, ó, agora teve, ó,
uma indicação de compra. Ó. Essa indicação de compra, ela se dá depois de uma grande queda, né? Que esse é o momento ideal para ser feita uma compra depois de ter passado já uma tormenta aqui atrás, né? Obviamente, aqui com o preço médio do vendedor aqui, ó, possibilidade de defesa aqui nessa faixa do 49 mil dólares, 50 mil dólares, tá? Então, quem fez uma compra aqui na faixa do 43 mil dólares já estaria com 7 mil dólares de lucro, né? Com possibilidade ainda de ficar mais amplo essa alta e defender essa média aqui, esse preço médio do comprador. Então, aqui a gente está adiantado no gráfico de 1 hora, já repassando tudo isso que aconteceu esse ano. Só para vocês terem uma ideia das sugestões que o indicador coloca também para o prazo maior, né? No prazo menor, a gente pode colocar ele num gráfico menor também, ele vai dar essas mesmas sugestões, tá? Sempre colocando compras, né, de fundo e saídas de topo, para tentar pegar a amplitude mais ampla aí da retração, de uma nova possibilidade de virada de tendência, né? Exatamente. Ajuda bastante até fazer gestão de posição. Ó, agora foi a sugestão de venda. Então é uma análise visual, uma análise fácil, onde você tem uma sugestão importante de preço, barato, quando a volatilidade estiver ok, não estiver muito grande, e depois lá em cima, obviamente esperando, né, essa indicação de venda, né, lá em cima a finalização da operação, ou mesmo a parcial, né, pôr um pouco de lucro no bolso, levar o restante e tal. A gente utiliza esse indicador justamente para ajudar na análise e não ficar dentro do achismo, porque a pior coisa que tem é a gente achar alguma coisa, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Não, a gente tem que comprar dentro de uma oportunidade de preço barato e esperar. A hora que esse indicador apontar para a gente, olha, aqui eu acho que já deve prestar atenção para sair, a gente vai fazer uma análise e aí sim vai decidir, com calma, sem pressa. Esse tipo de indicador aqui, ele vai funcionar tanto para ações, quanto para índice, quanto para Forex, quanto para criptomoedas. Aqui a gente só está dando exemplo do Bitcoin, né? Exatamente. E ele toma como base a volatilidade, que é justamente o indicador usado por muita gente, né? Muita gente grande, inclusive, usa a volatilidade como sinal de oportunidade. Os grandes players, eles vão estar de olho na volatilidade justamente porque é a oportunidade deles também comprarem barato e venderem caro, né? Aquela premissa de que sempre tem alguém urgente desfazendo, né, do ativo, é sempre uma oportunidade para outro que está olhando um prazo mais amplo. Ó, sugestão de venda lá em cima, muito bem feita, né? Agora aqui, novamente, sugestão de compra aqui nessa faixa, deixa eu dar ficar devagar um pouco, ó. No 47 mil dólares, sugestão de compra, bem numa situação de fundo duplo aqui, ó, com possibilidade de retomada da alta. A gente teve o primeiro toque aqui de defesa aqui no 55, ó, em cima do preço médio do vendedor. Defenderam também um pouquinho abaixo do preço médio do comprador. Voltou a subir, sugestão de venda lá no 58. Então só aqui já daria 10 mil dólares aqui dentro dessa sugestão de 1 hora que foi feito lá dia 25 de abril até mais ou menos 3 de maio. Esse indicador ele pagou bastante o investimento de tempo que a gente fez nele, graças a Deus. É isso aí. A ideia é deixar a coisa fácil para quem não tem tanto conhecimento de mercado, visto que a gente já deschavou esse conhecimento e toda essa análise para dentro da programação. Então, ó, mais uma sugestão de compra aqui na faixa do 42. Ó, aqui acho que foi a queda, né? Percebem que, ó, na tendência de venda, na tendência de queda, ó, o ativo veio trazendo preços médios de vendedor na sequência, tá vendo? Ó, sempre defendendo o preço médio. Essa foi a época lá que
que todas as criptos aqui deram uma boa baixa, né? A única sugestão de compra foi nessa faixa do 43 mil dólares. Tá? Vou passar aqui um pouco para trás aqui. Passar aqui um pouco para trás, ó. Toda aquela queda que teve lá de cima, sugestão de venda foi lá na faixa dos 56. Teve uma compra aqui no 49. Então aquela queda que teve dos 63 mil dólares lá, ó. A gente não teve sugestão de compra, só foi a sugestão de compra no melhor ponto mesmo, ó. E depois aqui para frente, uma sugestão de compra no 45, o preço veio navegar para baixo. Ah, isso é importante falar também. Não necessariamente você precisa comprar tudo num preço só, num lugar só, numa indicação só. Você pode fazer entradas Fracionadas. Exatamente, isso é isso, Ednilson. Você fraciona o que você tem para entrar, o indicador vai sinalizando várias vezes, você vai entrando um pouquinho em cada patamar. O resumo desse tipo de trabalho aqui é paciência. A gente não necessariamente precisa ficar olhando o gráfico todo dia, né, do ativo que a gente está comprado para longo prazo, para swing e tal. A gente só basta aí ficar algumas horas só da semana analisando um pouquinho. Dá para cadastrar alarmes, então, se o preço chegar em tal ponto, eu quero um alarme, dá para tocar no celular, enfim, tem muito recurso hoje em dia que facilita. Exatamente. Eu, por exemplo, desenvolvi aqui um alarmezinho. Quando o indicador dá sinal, o computador me manda uma mensagem no Telegram. Fica mais fácil de trabalhar. Isso aí. Ó, aqui embaixo, pessoal, podem notar que a gente está com uma compra pendente no 45 mil dólares. O preço está aqui mais ou menos em 40 mil dólares. Tá? Ele já está sugerindo algumas vendas por conta dessa montagem de posição. Agora a gente pode ter mais para frente aqui uma briga entre o preço médio do comprador e o do vendedor. Notem que a gente já tem um alvo lá em 46, ó, porque vai ser o preço médio, vai dar uma briga lá no 46 por ali, que é o preço médio do vendedor. Vamos ver se o preço vai para lá. Obviamente a gente sabe que o preço foi, né? Mas quando ele vai para lá, ó, notem que se a gente não faz essa saída aqui, ó, pelo indicador, a gente perde de fazer uma boa entrada de volta lá embaixo. Então, aqui no 40, a gente poderia aliviar a mão e recomprava na faixa do 30 mil dólares, que a gente já tá vendo que é preço bom aqui, ó. E esse esquema de aliviar a mão e fazer a recompra num preço mais barato é um esquema que dá uma graninha bacana, cara. Recompensa o trabalho que a gente tem de estar fazendo a gestão dessa posição. Exatamente. Mas se de repente saísse correndo, não tem problema, ia dar outra sugestão de compra e assim a gente vai passando a gestão para frente. Ó, notem que ficou de lado vários preços médios aí do comprador e do vendedor. Agora umas duas sugestões de compra aqui nessa faixa do 31 mil dólares, tá? Aqui acho que foi a última hora que ele chegou nesse fundo aqui e depois subiu bastante, né? Então carregamos aí essas duas sugestões de compra aqui embaixo. Opa, deixa eu dar uma pausada aqui que correu demais. Ó, então a gente tem aquele alvo lá, ó, 42. Aquele alvo do 46 já mudou um pouquinho para 42, tá? Vamos continuar acompanhando. Teve um sinalzinho de venda aqui, ó. Que provavelmente sairia um giro dessas duas entradas aqui. O mercado tocando lá no alvo, lá, ó, no 42. Deu a sugestão de venda lá, tá vendo? Olha só, note que ele acabou de dar sugestão de compra lá no 30 mil e agora já tá passando dos 40. Exatamente. Normalmente, o ativo, quando ele é mais volátil, ele é mais interessante para a gente ter patamares de preço bom para comprar e preço bom para vender, tá? Por isso que a criptomoeda aí também é um ativo bem interessante para fazer alocações pela alta volatilidade. E por bom. ter uma boa liquidez também. Exatamente. Se qualquer momento acontece, por exemplo, uma notícia ruim, né, e aí tem uma queda muito grande,
tá? Normalmente essa queda muito grande, ela é precificada depois com uma volatilidade menor. Então ela vai fazer um novo fundo ali próximo com uma volatilidade menor. Então vai dar chance de comprar em preço barato. Então sempre que tem uma queda muito grande, Bitcoin, por exemplo, ou outras criptos importantes, bacanas, eu olho isso como uma oportunidade. Aqui, ó, chegou em 42, deu uma, duas, três sugestões de saída, né? Das posições que a gente tinha armado lá embaixo. Vamos ver se dá mais alguma sugestão de venda. Porque no 50 aqui, ó, é já um preço importante, né? Mentalmente, né? Um preço redondo, né? 50 mil dólares. Um nível psicológico. Isso. Aqui a gente já está em agosto, né? Já 30 de agosto. Olha lá, lá em 50 mil, nova sugestão de venda. Passou um pouquinho. E aí uma queda grande, ó. Essa queda grande, a gente pode imaginar que ela é normal, tá? Ela é normal pelo fato da gente estar dentro da zona do preço médio do vendedor, embora ele tenha cedido para alta, né? Em toda essa etapa. Mas é natural eu suspeitar que uma, duas, três, quatro, cinco, seis sugestões de venda, se o preço de repente acontece uma notícia instantânea, igual aconteceu aqui, eu nem lembro que tipo de notícia foi, mas já tinha sugestão de saída nesses patamares, né? Isso que importa. E aí vamos lá, vamos supor, Bruno, fiquei comprado lá no topo, o que eu devo fazer, né? É segurar a emoção e só comprar quando tiver uma sugestão nova de compra. Porque senão a gente vai comprar em qualquer lugar, de repente o mercado continua caindo, tá? Então vamos ver onde que ele poderia sugerir aqui. Tem que se balizar tecnicamente para poder montar a posição, né? Isso aí. Agora vai ser interessante a gente ver o seguinte, tá, pessoal? Aqui já vai uma análise do que está acontecendo nesses últimos períodos aí, desse mês, tá? Esse mês de setembro está sendo um mês que veio trazendo lá de cima dos 50 mil dólares, 51 mil dólares, e está aqui na faixa do 42 mil dólares, né? Por enquanto, no gráfico de uma hora, não sugeriu nenhuma compra, mas a gente está dentro da defesa do comprador. Observem que esses dois preços médios de comprador é o comprador que veio lá de baixo, olha só, lá do 30 mil dólares, certo? E mais aqui embaixo aqui, quando ele conseguiu fazer um fechamento na faixa do 28 mil dólares, tá vendo? Então a gente tem esses dois pontos de preço médio do comprador exatamente nesse ponto que está aqui. Então, se existe uma possibilidade de compra aqui, um sinal do indicador nosso de compra, a gente pode executar essa compra e a gente tem como alvo até os 50 mil, né? A gente tem alvos aqui que pode ser no 48. A gente pode passar um período de forma lateral também, ok? Porque a gente tem preço médio comprador e vendedor transitando nessas mesmas faixas, tá? Mas já fica uma possibilidade de defesa do comprador, né? Se a gente amanhã ou depois ver o movimento do Bitcoin disparar, com certeza vai dar ali vontade de ter segurado alguma operação que nasceu aqui embaixo, beleza? Cara, exatamente. Não tem muito o que inventar, cara. Para fazer o trade, eu tenho que me balizar por indicação técnica, né? Evitar fazer o emocional. E às vezes o trader ele precisa também de um pouco da sorte. Como foi o caso da compra do 30 mil lá, o indicador sinalizou a compra. E daí teve esse puta rally aí até chegar na região de 50 mil. Então foi uma entrada com técnica, né? E daí a técnica mostrou o resultado, trouxe até os 50 mil. E agora a gente vai ter que fazer mais entradas com técnica em cima dos médios dos compradores. De repente esperar sinalização do indicador. E correr para abraço, cara. É isso aí, pessoal. De forma a colaborar com vocês aí, esse tipo de análise é uma análise bem profissional, é uma análise que a gente faz para qualquer ativo, a gente opera mini índice, a gente opera cripto, ações nessa configuração.
desse jeito, analisando nessas informações, nesses indicadores. E para você que gostou do conteúdo, se inscreva aí no canal, deixe seu like se você gostou desse tipo de análise. E tem links na descrição aqui para vocês conferirem aí um pouco mais do nosso trabalho, ter acesso ao indicador, poder participar aí das análises com a gente, tá bom? É isso aí, até a próxima aí, forte abraço!